Antes de começarmos, o aviso ao espectador é fortemente recomendado. O que você verá a seguir é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Esta é a transcrição literal do depoimento no Tribunal Federal do julgamento de Sean Diddy, conforme reportado pelo Inner City Press. O 7º dia do julgamento de Diddy deveria se concentrar em Cassie, mas então, às 10h58 da manhã, algo aconteceu que ninguém esperava. Sant, nome verdadeiro Curtis Jackson, entrou no tribunal. Sem comitiva, sem alerta à mídia, sem qualquer indício do que estava prestes a acontecer. Vestindo um terno cinza e segurando uma pasta preta e fina, ele caminhou diretamente para a frente, parou e sussurrou algo ao oficial de justiça. Segundos. Depois, suspiros encheram o tribunal, quando o juiz confirmou que Curtis Jackson havia sido juramentado e estava pronto para testemunhar. O que se seguiu não foi apenas chocante, foi histórico. Porque o que 50 Cent revelou sobre Kim Porter, os arquivos que ela possuía e como ela vivia com medo de Diddy, pintou uma história mais sombria do que qualquer letra de música ou manchete. Isso não era apenas uma rixa, era uma acusação de assassinato sob juramento. A atmosfera dentro do tribunal era pesada mesmo antes de qualquer coisa incomum acontecer. Era o 7º dia do julgamento e a maioria dos observadores esperava mais do mesmo. O testemunho emocional de Cassie Ventura, rotineiros contra-interrogatórios e talvez mais um confronto acalorado entre a acusação e a equipe de defesa de Diddy. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceu em seguida. Exatamente às 10h46 da manhã, as pesadas portas de madeira na parte de trás do tribunal rangiram ao se abrir e todas as cabeças se viraram. Uma figura alta e familiar entrou, vestindo um terno sob medida na cor carvão, sem gravata. Era Curtis Jackson, 50 Cent. Ele não disse uma palavra. Não fez contato visual com a imprensa, nem com o público sentado na galeria. Ele caminhou com propósito, cada passo ecoando pela sala silenciosa. Suspiros surgiram da galeria. Até mesmo Cassie, que havia mantido sua compostura durante dias de testemunho exaustivo, visivelmente se enrijeceu, seus olhos fixos em 50 Cent, enquanto ele avançava para a frente. O oficial de justiça olhou para o juiz, que fez um único aceno, de cabeça. O momento foi autorizado. Diddy, sentado à mesa de defesa, virou-se lentamente. A princípio, ele não reagiu. Então, seu rosto ficou tenso. Ele se inclinou para seu advogado e sussurrou algo, seus olhos fixos em 50. 50 Cent caminhou até a frente e, respeitosamente, pediu para testemunhar sob juramento. Não estou aqui para um show, ele disse. Sem teatralidade, sem publicidade, vim para falar a verdade. O juiz Harmon, claramente intrigado e cauteloso, perguntou se ele havia submetido alguma evidência para apoiar seu testemunho. 50 levantou uma pasta manila debaixo do braço. Documentos, capturas de tela, mensagens de voz, provas fotográficas. Ele disse simplesmente. O juiz revisou a submissão e, após um momento de silêncio, assentiu. Você pode prosseguir. Em segundos, todo repórter na sala estava digitando freneticamente. Mensagens de texto voaram. Hashtags foram criadas em tempo real. 50 testifica começou a ser tendência antes mesmo que ele tomasse assento no banco das testemunhas. Mas dentro do tribunal reinava um silêncio de alfinete caindo. O homem conhecido por sua ousadia, por suas provocações, por suas rixas públicas, agora parecia diferente, focado, comedido, absolutamente sério. Vim aqui hoje, não porque eu queira, ele disse, mas porque alguém que confiava em mim se foi e eu acredito que a verdade precisa ser contada. As primeiras palavras de 50 Cent
enquanto se acomodava no banco das testemunhas, ressoaram pela sala. Kim me contou. Tudo, ele disse. A conversa deles começou de maneira casual, em 2017, através de amigos em comum, eventos, círculos da indústria. Não éramos melhores amigos, ele esclareceu, mas nos respeitávamos. Tivemos conversas privadas. Eu era uma das poucas pessoas em quem ela sentia que podia confiar sem ser julgada. Ele contou ao tribunal que durante esses momentos privados, Kim Porter se abriu sobre seu medo. Ele disse que ela usou exatamente estas palavras: "Se algo acontecer comigo, não será um acidente." Então veio a revelação bombástica. Quenta revelou que Kim lhe mostrara capturas de tela de e-mails, backups de mensagens de texto e um disco, protegido por senha, armazenado em uma pasta criptografada na nuvem. Ela o deixou ouvir mensagens de voz. Uma em particular se destacou. Era uma mensagem de um número anônimo ameaçando-a. "Pare de cavar coisas que não dizem respeito a você." Segundo 50, Kim acreditava que Didi estava por trás disso. Ela não tinha provas daquela ligação específica, ele admitiu, mas ela conhecia os padrões dele. Ela sabia como ele operava. Então, ele soltou outro choque. Kim vinha escrevendo um livro de memórias. Ela o chamava de seu diário, de redenção, ele disse. Não por fama, não por dinheiro, mas para que seus filhos um dia entendessem pelo que ela passou. Mas ela tinha medo. De acordo com Fifit, ela lhe disse que Didi vinha seguindo seus movimentos. Seus telefones pareciam grampeados. Ela notava os mesmos carros estacionados do lado de fora de sua casa, vários dias seguidos. As câmeras de segurança dentro de sua casa apresentavam falhas sem explicação. Ela disse: "Ele está me vigiando. Eu posso sentir isso." Recordou. 50. Ele fez uma pausa. O júri se inclinou para a frente. Cassie fechou os olhos brevemente, como se absorvesse o peso daquelas palavras. Ela tinha medo dele, disse 50. Na verdade, estava apavorada, e ela tinha motivos para isso. Ele, então, contou ao tribunal que Kim uma vez lhe mostrou uma captura de tela de um registro de viagem do Uber, alegando que era o assistente de Didi chegando sem ser convidado à sua propriedade às 3h41 da manhã. Ela disse: "Ele não estava lá para conversar. Ele estava lá para me lembrar quem está no comando." A acusação perguntou se 50 havia preservado alguma dessas evidências. Ele respondeu que sim. O juiz permitiu a submissão de 3 capturas de tela e uma mensagem de voz datada. "Não estou aqui pelo drama", ele concluiu. "Estou aqui porque Kim sabia que não conseguiria justiça em vida. Talvez agora, na morte, ela finalmente consiga." Enquanto o tribunal se inclinava ainda mais para dentro da tempestade que se formava, 50 Cent abriu sua pasta Manila e retirou um e-mail. "Impresso." "Este aqui", ele disse levantando a página, "veio da ex-estilista de Kim." A estilista, cujo nome não foi revelado por razões de segurança, esteve em estreita proximidade, tanto com Kim quanto com Didi por anos. Segundo 50, o e-mail era datado de apenas 2 semanas antes da morte de Kim. Nele, alertava Kim a parar de trabalhar em suas memórias. "Abandone o livro", dizia. "Ele sabe." Isso não era alarmismo, disse 50 ao júri. Isso era um aviso de alguém que tinha visto demais. Mas a parte mais chocante do e-mail não era apenas o aviso. Era um detalhe enterrado 3 parágrafos abaixo. "Ele comprou um caixão dourado há 1 mês para você." O tribunal ficou mortalmente silencioso. 50 disse que, quando leu essa linha pela primeira vez, pensou que fosse hipérbole, mas, depois que ela morreu, depois que eu vi em que ela foi enterrada, eu acreditei. Ele contou ao tribunal que Kim havia confidenciado, em particular, que estava na posse de filmagens, arquivos de vídeo reais, das infames festas de Didi.
Ele disse. Ela tinha fitas dele, de outros homens, de coisas que eu não posso repetir neste tribunal. As filmagens, afirmou, foram copiadas para um disco oculto. Um disco que misteriosamente desapareceu da casa de Kim durante o que a polícia posteriormente classificou como um arrombamento de rotina. Ele fez uma pausa, olhou diretamente para o júri. Aquela filmagem não desapareceu. Ela foi levada. A acusação perguntou se Kim alguma vez mencionou nomes. 50 assentiu. Clive Davis, Andre Harrell e mais alguém. Um bilionário. Kim disse que tinha todos eles em vídeo. Não apenas conversando, participando. De acordo com 50, Kim sabia que liberar aquelas imagens lhe custaria tudo, sua segurança, sua carreira, talvez até sua vida, mas ela lhe disse, se eu cair, não vou cair quieta. Ele encerrou a terceira parte com uma citação arrepiante, que Kim havia escrito para ele por e-mail criptografado. Se eu desaparecer, se eu morrer, se algo acontecer comigo que pareça estranho, você sabe quem fez. Você sempre saberá. Então, lentamente, ele dobrou o papel e disse, agora, o resto do mundo também. O tribunal silenciou enquanto 50 Cent se afastava do banco e pedia permissão ao juiz para apresentar um arquivo que Kim Porter uma vez lhe mostrara, intitulado simplesmente Masters and Murders. Com uma deliberação lenta, 50 explicou que Kim acreditava que Tupac Shakur e Christopher Wallace, o Biggie, foram assassinados, não por causa de rivalidades de rua, mas através de decisões calculadas, feitas nos bastidores por figuras poderosas da indústria, que viam ambos os homens como muito francos, muito poderosos e muito no controle de seus próprios legados musicais. Kim, ele afirmou, descobriu isso através de uma série de mensagens de voz, gravações de estúdio e conversas de segunda mão. Ela me disse em 2018, eles planejam transformar ícones em homens mortos, porque homens mortos não podem processar. O tribunal ficou atônito. 50 disse que Kim, uma vez, confidenciou que durante uma viagem a Nova York, no final dos anos 90, ela havia escutado, por acaso, uma conversa a portas fechadas entre Andre Harrell e outro executivo não identificado. Nela, eles supostamente discutiam como a influência de Tupac estava ameaçando o futuro do controle da indústria na costa leste. Ela não tinha áudio, disse ele, mas manteve anotações, manuscritas, datadas e assinadas por ela. Ela sabia demais. Contou 50 ao júri e tinha demais. Quando a acusação perguntou por que ela não veio a público, 50 olhou diretamente para o júri. Porque ela tinha medo, porque ela estava em minoria e porque ela sabia o que aconteceu com Pac e Big. Ele apresentou transcrições impressas dos memorandos de voz de Kim, onde ela nomeava nomes Suge Knight, Andre Harrell, Jimmy Iovine. E sugeria que todos eles sabiam que Diddy havia participado na orquestração das tensões que ajudaram a escalar o conflito. Até o derramamento de sangue. Tudo. O Big tinha sua editora, seus royalties, e isso ficou bloqueado quando ele morreu. Quem se beneficiou? As gravadoras, Diddy. A galeria ficou boquiaberta. Uma jurada enxugou as lágrimas dos olhos. O restante se inclinou para frente. O tribunal não estava mais apenas olhando para a morte de Kim. Eles começavam a suspeitar que ela poderia ter mantido o último fio restante, capaz de desvendar um dos maiores mistérios não resolvidos da história do hip-hop. Quando 50 Cent voltou ao microfone pela quinta vez, seu tom mudou. Estava mais escuro, mais pesado. Ele não estava apenas testemunhando sobre eventos. Ele estava dando voz ao legado de uma mulher silenciada. Vocês ouviram o que Jean Dill disse? Ele começou. Kim não foi encontrada em sua cama. Ela foi encontrada no chão do banheiro. Mas quando a notícia se espalhou, a declaração oficial dizia que ela morreu pacificamente em seu sono. Isso foi uma mentira. Ele pausou então.
Eu recebi um e-mail na noite antes do funeral dela, de alguém que alegava ter trabalhado com o legista original. Disseram que a primeira autópsia encontrou vestígios de uma toxina, que não deveria estar lá. Não disseram qual, apenas que foi sinalizada, e que o relatório completo foi selado. O juiz permitiu que 50 submetesse uma cópia impressa do e-mail, com os nomes redigidos. Anexado a ele, havia uma declaração de uma das assistentes pessoais de Kim. Ela costumava me dizer, se eu morrer de repente, verifique as câmeras, verifique as saídas de ar. 50 também submeteu fotos da casa de Kim, saqueada, supostamente tiradas na noite de sua morte. 2 laptops desaparecidos, um disco de backup sumido e um bilhete adesivo manuscrito, colado no espelho que simplesmente dizia: "Não se esqueça de quem você é." O júri ficou em silêncio. Então 50 soltou a próxima bomba. Ela tinha um contrato para um livro, estava pronto, o manuscrito entregue. Eles estavam finalizando a capa e, de repente, o que aconteceu? A editora sumiu. Advogados se envolveram, tudo parou e o livro desapareceu. Ele mostrou um acordo de confidencialidade enviado por uma empresa ligada à equipe jurídica de Didi, instruindo que qualquer menção a Didi fosse removida do manuscrito final, ou a editora enfrentaria um processo. E assim, a verdade desapareceu, disse 50. O tribunal pareceu mais frio quando 50 Cent trouxe à tona a obsessão de Didi em obter a custódia total dos gêmeos. A energia no tribunal mudou mais uma vez. Não era mais apenas sobre o medo de Kim pela própria vida, mas sobre a vida de seus filhos. Kim me disse diretamente: se ele conseguir a custódia, acabou para mim. Ele não terá mais razão para me manter por perto. Ele afirmou que Kim estava se preparando para se mudar silenciosamente. Uma nova casa, um nome diferente e uma escola particular para as meninas em outro estado. Ela não contou para Didi, nem mesmo para a maioria de seus amigos, mas de alguma forma ele descobriu, disse 50 Cent com tom sombrio. Ele apresentou um relatório de um investigador particular, confirmando que Didi havia voado de Nova York para Los Angeles 2 dias antes da morte de Kim. Os registros de voo estavam com carimbos de data e hora. O manifesto do jato particular incluía Didi, 2 assistentes e um consultor jurídico não identificado. Segundo uma fonte próxima a Kim, Didi apareceu na casa dela no dia seguinte sem ser convidado. As câmeras de segurança do lado de fora capturaram sua chegada. Imagens que, segundo 50 Cent, depois desapareceram. A partir daquele momento, Kim ficou em silêncio. Afirmou 50, e 2 dias depois, ela se foi. Ele mostrou ao tribunal uma cópia digital de uma carta que Kim havia escrito ao seu advogado em 2018, apenas alguns meses antes de sua morte. A carta incluía detalhes sobre o comportamento cada vez mais errático de Didi, ameaças violentas e um aviso explícito. Ela disse: "Nunca vou deixá-lo sem consequências." 50 Cent concluiu esta parte do depoimento com uma citação arrepiante de Kim: "Se algo acontecer comigo, não deixe ele criar minhas meninas." O tribunal ficou em completo silêncio. Até Didi parou de escrever em seu caderno. Sua mão caiu inerte, o olhar fixo no chão. O júri, agora visivelmente abalado, já tinha ouvido o suficiente por aquele dia. Mas o julgamento estava longe de acabar. O tribunal já havia ouvido muitas alegações perturbadoras de 50 Cent, mas quando ele mencionou as imagens de vigilância desaparecidas da casa de Kim Porter, tudo ficou ainda mais sombrio. Mantendo-se firme, 50 se dirigiu ao juiz e ao júri. Kim tinha câmeras de segurança instaladas, não só do lado de fora, mas também dentro de casa, no corredor, nos quartos e até apontando para a porta da frente.
Ele afirmou que Kim havia lhe contado durante uma de suas últimas conversas por telefone que estava paranoica. Ela disse: "Eles sabem que estou observando agora. Tenho provas armazenadas em 2 lugares, uma nuvem e um disco rígido. Se algo acontecer comigo, é melhor não dizerem que foi pneumonia." 50. Então entregou um depoimento juramentado de um técnico de segurança residencial que havia feito manutenção no sistema de Kim 2 semanas antes de sua morte. O depoimento confirmou que as câmeras estavam funcionando perfeitamente e que o sistema havia sido configurado para enviar automaticamente as gravações para uma conta segura na nuvem. Mas aqui está a parte incriminadora. O técnico notou que apenas 48 horas após a morte de Kim, as credenciais administrativas foram acessadas remotamente a partir de um endereço IP vinculado à Revolt Media, a própria empresa de mídia de Diddy. Esse login não apenas visualizou as filmagens, mas apagou arquivos. Quando o Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD, solicitou as gravações posteriormente, eles alegaram que nenhuma estava recuperável. "Vocês estão me dizendo que ela tinha um sistema completo de vigilância?" perguntou 50 ao tribunal. "E a única filmagem que está faltando é justamente da noite em que ela morreu." Ele fez uma pausa. "Vocês sabem quem tinha motivo. Sabem quem tinha acesso, e agora sabem quem tinha o poder para encobrir isso." O júri estava visivelmente abalado. A jurada número 6 cerrou a mandíbula. O jurado número 11 escrevia freneticamente. Diddy permaneceu imóvel, seus advogados cochichando atrás dele. A implicação era ensurdecedora. A verdade pode ter sido capturada pelas câmeras, mas alguém garantiu que ela desaparecesse. Com atenção já no limite, 50 Cent lançou outra bomba. Uma mensagem direta de Kim Porter para seu ex, Al B. Sure, apenas alguns dias antes de sua morte. Ela enviou para ele uma nota de voz, disse 50. "Vocês não podem ouvir agora, mas ela disse, e eu cito, eles sabem que eu vou falar. Estou com medo." Ele então exibiu uma captura de tela. Uma mensagem com registro de data e hora, enviada apenas 48 horas antes de Kim ser encontrada morta. Nela, Kim disse a Al B. Sure: "Ele continua perguntando sobre meu disco rígido. Acho que ele está planejando algo. Se eu desaparecer, não fui eu." O tribunal permaneceu em um silêncio atônito. 50 Cent acrescentou: "Al B. Sure tornou isso público em 2020 numa live no Instagram. Mas ninguém levou a sério. Eu levei." A promotoria apresentou essa captura de tela como prova. Então, veio uma reviravolta que ninguém esperava. 50 testemunhou que 2 dias após o funeral de Kim, recebeu uma ligação privada de um número desconhecido. A voz do outro lado disse simplesmente: "Fica longe ou vai acabar como ela." Segundo os investigadores, o número estava ligado a um telefone descartável comprado em dinheiro, mas o chip fez contato com uma torre próxima ao escritório conhecido, da Bad Boy em Nova York. A audiência soltou um suspiro de espanto. 50 fitou Diddy e afirmou com firmeza: "Eu não me assusto fácil e com certeza não recuo quando alguém faz uma ameaça." O juiz perguntou se ele havia reportado a ameaça. "Sim", respondeu 50, "mas nada aconteceu. Agora estou dizendo isso em tribunal, na frente do júri. Vamos ver quem vai tentar me calar agora." Chegou o momento das palavras finais de 50 Cent, e o tribunal se inclinou para ouvir. Cada jurado, cada jornalista, até o próprio Diddy. 50 respirou fundo e começou lentamente: "Não estou aqui porque preciso de mídia, não estou aqui para a fama." Ele fixou os olhos no júri. "Estou aqui porque devo isso a Kim." Ele andava devagar pelo salão enquanto falava. Kim não era louca, nem imprudente. Ela era mãe, uma mulher tentando proteger seus filhos. Ela sabia segredos, coisas sobre Diddy que até os advogados dele provavelmente não sabem. Então, com uma clareza cortante, declarou:
Didi não é apenas um abusador, não é apenas controlador, ele é perigoso. Kim me disse pessoalmente, se algo acontecer comigo, é ele. Ela tinha medo, dizia que ele a destruiria, ou pior. 50 apresentou um último documento, um memorando assinado por um ex-assistente de gravadora, detalhando a obsessão de Didi em eliminar qualquer um que se tornasse um problema. O memorando incluía uma frase que ele sempre dizia: mulheres mortas não falam. O tribunal ficou congelado. Eu não sou advogado, disse 50, mas sei reconhecer um assassinato, mesmo que ele esteja vestido com um terno de milhões de dólares. Vocês têm as provas agora. Façam algo com elas. Então ele se virou lentamente para Didi, passou ao seu lado, encarando-o. Você sempre pensou que eu estava jogando xadrez, disse com a voz áspera. Mas, na verdade, eu estava segurando o xeque-mate. Didi não piscou, mas seu rosto ficou vazio. Nem satisfeito, nem irritado, apenas vazio. E o júri viu isso. O tribunal ficou em silêncio enquanto 50 Cent descia do estrado. Todos os olhares o acompanharam quando ele passou pela mesa de Didi. Didi não se mexeu, mas a tensão entre eles era nuclear. Isso não era uma rivalidade de rap, não era trollagem, era testemunho, legal, sob juramento, agora parte do registro federal. O juiz convocou um breve intervalo, mas ninguém se mexeu. Os repórteres estavam chocados demais para falar. Os jurados seguravam firme as bordas das cadeiras. E a promotoria parecia ter recebido o último prego no caixão que construíam há uma semana. Num canto, silenciosamente, um escrivão deslizou o último documento para a pasta de provas. A gravação de voz que 50 Cent disse que Kim Porter enviou uma semana antes de morrer. Uma voz quase sussurrada às 2:03 da manhã, dizendo: se te disserem que morri de pneumonia, não acredite. Verifique as câmeras, verifique os servidores. Se você está ouvindo isso, ele conseguiu me atingir. Mais tarde, o tribunal descobriria que essa gravação estava salva em um servidor protegido, que nem a família de Kim sabia que existia, mas 50 sabia. Ele a protegeu, exatamente como prometeu a ela. Fora do tribunal, a mídia já entrava, em frenesi, hashtags como Justiça por Kim Porter e Teu Julgamento Didi Bombástico viralizaram no mundo todo. Os noticiários exibiam manchetes antes inimagináveis. 50 Cent testemunha que Didi mandou matar Kim. Kim Porter previu sua própria morte e deixou provas. O império antes intocável da Revolt Media e de Didi começava a sangrar. Acionistas pediam auditorias emergenciais, patrocinadores suspenderam contratos e até aliados antigos removiam colaborações de seus sites e plataformas. Era o colapso lento de um gigante, não por escândalo, mas pela avalanche da verdade. De volta ao tribunal, o júri estava em silêncio atônito. O caso não era mais apenas sobre abuso, era sobre apagamento. Uma mulher apagada, uma verdade apagada e uma máquina midiática outrora comprada e controlada finalmente fora do alcance de Didi. O juiz retomou a sessão e deixou claro: todas as provas apresentadas hoje avançarão para a próxima fase do julgamento. Não haverá atrasos nem anulação deste testemunho. E foi isso. Didi sentou-se com o queixo baixo, os ombros pesados. Ele parecia menos o magnata que criou a Bad Boy, e mais o homem que Kim alertou todos sobre. Pela primeira vez em sua carreira, ele não tinha microfone, nem plateia aplaudindo, nem controle. Apenas o silêncio que acompanha a verdade sendo finalmente ouvida. Se você chegou até aqui, pense, quais são as sombras que escondemos? Quando o holofote está ligado, o que mais pode estar por trás das cortinas desse mundo que parece tão brilhante? Você já parou para se perguntar até onde vai a verdade por trás do que nos contam? Será que a fama é realmente um manto protetor ou uma armadilha? Fique atento.
A verdade tem camadas, e esse é só o começo. E aí, qual é a sua teoria sobre tudo isso? Quero ler nos comentários.